Resolva as equações, né, e encontrar apenas as soluções reais. Muito bem. No item A, resolver essa equação aqui, né? Bom, vamos ver como é que a gente faz? Primeira providência é observar que meio x é x sobre 2, né? Então isso aqui é x mais 5 igual a 14 menos x sobre 2. Resolver uma equação onde envolve uma fração, naturalmente a gente pensa em tirar um mínimo, né? Vamos tirar um mínimo. O mínimo aqui é 2. Vamos lá. 2 dividido por 1 dá 2 vezes x dá 2x. Mais. Agora você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? 2 dividido por 1 dá 2 vezes 5, 10. Igual. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 14 dá 28. Menos 2 dividido por 2 dá 1 vezes x. Pronto. O mínimo vai embora. Atenção para esse corte. O aluno adora o corte, né, pessoal? Tem que ter cuidado. Quando você tira o mínimo de uma equação, de toda a equação, você está trabalhando com uma equação e aí resolve tirar o mínimo. Se você tira o mínimo de toda a equação, o mínimo vai embora. Agora, se você tira o mínimo de parte da equação, o mínimo continua. Ah, o que isso quer dizer com isso? É o seguinte, ó. Está resolvendo a continha. 2x é igual a 2 terços mais 1 quinto. Aí você faz assim, ó. 2x é igual, o mínimo aqui é 15. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 2, 10. Mais 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1, 3. Não pode fazer isso. Por quê? Porque você está tirando o mínimo aqui de parte da equação. O mínimo continua. É diferente disso aqui, ó. Estou tirando o mínimo de toda a equação, inclusive com a igualdade. Então, o mínimo pode ir embora. Beleza. O que sobrou? 2x mais 10 igual a 28 menos x. Aí, tudo que tem x você deixa no primeiro membro. 2x, o menos x para o primeiro membro vai dar mais x, igual a 28, o 10 para o segundo membro, menos 10. 2x mais x, isso é 3x, igual a 28 menos 10, 18. Que é o x, então? É 18 dividido por 3. E 18 dividido por 3 dá 6. Acabou, né? A solução dessa equação é o 6. Seguinte, resolver essa equação. Olha só, você pode resolver essa equação tirando o mínimo, como a gente fez no item A, ou você pode estar pensando assim, ó, usar uma propriedade das frações que diz o seguinte: se A sobre B é igual a C sobre D, então, né, isso é equivalente a escrever A vezes D igual a B vezes C. A vezes D é igual a B vezes C. É o multiplicar cruzado que a gente conhece, né? Multiplicar cruzado. Toda vez que eu tenho uma igualdade de duas frações, né, você pode multiplicar cruzado sem problema nenhum. Muito bem, muito bem. Mas você tem que ter cuidado, pessoal, na hora de usar essa propriedade. Ó, você não pode usar essa propriedade aqui nesse caso. 2x igual a... Vamos botar aqui 3 mais 1 quarto. Nada de multiplicar 4 para cá, 1, nada disso. Por quê? Porque eu não estou nesse contexto. Esse contexto aqui está me dizendo uma igualdade de duas frações. Aqui não está acontecendo isso, né? Eu tenho uma igualdade, mas a primeira aqui é uma única fração, né? 2x é o 2 sobre 1. Mas aqui eu não tenho uma única fração, eu tenho 3 sobre 1 e 1 sobre 4, tá? Então tem que ter cuidado com esses detalhes aí, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Mas, nesse caso aqui, eu tenho uma igualdade de duas frações, eu posso usar a propriedade, eu posso multiplicar cruzado sem problema nenhum. Então, primeiro aqui, ó, 2 vezes x dá, melhor dizendo, 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Igual x mais 1 que multiplica 2x menos 1, vou deixar a conta armada. X mais 1 que multiplica 2x menos 1. Muito bem, isso é 2x ao quadrado igual x vezes 2x, vou fazer distributivo agora, x vezes 2x dá 2x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, 1 vezes 2x dá 2x, e 1 vezes menos 1 dá menos 1. Olha, esse 2x ao quadrado com esse você pode simplificar. Por que você pode simplificar? Se esse aqui passa para o primeiro membro, vai ficar um positivo e um negativo, e aí você pode simplificar sem problema nenhum. O que sobrou aqui no primeiro membro? 0. Igual. No segundo membro, ó, menos x mais 2x é o mesmo que 2x menos x, ou seja, x menos 1. Aí esse menos 1 vem para o primeiro membro, fica 1 igual a x, ou seja, x igual a 1. Ah, então a solução dessa equação é o 1. Aí que beleza. Seguinte. Ah, uma equação de segundo grau, não é verdade?
Bom, a receita de bolo aqui, pessoal, é usar a fórmula de Bhaskara, né? Me deparei com a equação do segundo grau, a usar a fórmula de Bhaskara. Vamos usar a fórmula de Bhaskara? Depois a gente faz um comentário. Bom, então, qual é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Então, vamos lá. X é igual a menos b, o parâmetro a é 1, o parâmetro b é menos 1 e o parâmetro c é menos 12. Então, menos b, o b é menos 1, com menos da fórmula mais 1. Mais ou menos raiz quadrada de quem? B ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Depois, menos 4 vezes a, que é 1, dá menos 4. E menos 4 vezes c, que é menos 12, vai ficar mais 48. 4 vezes 12, 48. Isso tudo sobre 2a. O a é 1 e 2 vezes 1, 2. Então, quem vai ser x? Vai ser 1 mais ou menos 1 mais 48 dá 49. E a raiz quadrada de 49 é 7 sobre 2. Primeira solução, x1 é 1 mais 7 sobre 2. 1 mais 7 dá 8 dividido por 2, 4. x2, quem é? É 1 menos 7 sobre 2. 1 menos 7 dá menos 6 e menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Portanto, a solução dessa equação é menos 3 e 4. A observação que eu quero fazer aqui é a seguinte, pessoal. Toda vez que você estiver resolvendo uma equação do segundo grau com o parâmetro a igual a 1, você pode proceder da seguinte forma. No fundo, você está procurando dois números cuja a soma desses dois números dá o b com o sinal trocado. A soma dá o b com o sinal trocado. O b é menos 1, então a soma tem que dar mais 1. E o produto desses dois números, tem que dar exatamente o valor de c, que é menos 12. Ó. A soma dá o b com o sinal trocado, então a soma tem que dar mais 1, e o produto tem que dar exatamente o valor de c, que é menos 12. Aqui, ó. 1 e menos 12. Olha os dois números procurados, ó. A soma dá 1 e o produto dá menos 12. Você pode estar pensando assim. Se você não tiver segurança nisso, fórmula de Bhaskara, tá bom? É isso aí. Bom, agora, já nesse exemplo aqui, não tem como a gente resolver por soma e produto, como a gente fez, como eu fiz o comentário aí no item anterior, né? Aqui, como o parâmetro a é 2, você tem que aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Vamos lá? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Então, x é igual a menos b, o parâmetro b aqui é o 4, com menos da fórmula, menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de quem? B quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Depois, menos 4 vezes 2 dá menos 8. E menos 8 vezes 1 vai dar menos 8 mesmo. Sobre 2a. O a é 2 e 2 vezes 2, 4. Então, quem é o x? É menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 16 menos 8, que é 8. Sobre 4. O 8 não tem raiz quadrada exata. Então, você pode estar pensando em fatorar esse 8, né? Fatoração do 8. Dá para dividir por 2, dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. E o 8, então, a gente pode escrever 2 ao quadrado vezes 2. Então, olha o que eu tenho. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 que está elevado ao quadrado sai da raiz. Sobra dentro da raiz apenas esse 2. Tá bom? Agora, tem que ter cuidado com essas propriedades, pessoal. Isso aqui só funciona se você tiver um sinal de vezes. Com soma não funciona. Por exemplo, x ao quadrado mais 2. Esse quadrado aqui sai. Não funciona, pelo amor de Deus, de forma alguma, pessoal. Não funciona. Agora, se tivesse raiz quadrada de x ao quadrado vezes 2, um produto aqui dentro, aí o x sai da raiz, sem problema nenhum, tá bom? Tá. Então, o raiz de 8 é 2 raiz de 2. A gente escreve aqui, ó, x é igual a menos 4 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 4. Também você pode estar pensando assim, a fim de ganhar tempo. O que é o 8? O que é o 8? É 4 vezes 2. A raiz quadrada de 4 é 2, sai da raiz, sobra dentro da raiz apenas o 2. Tá bom? Por exemplo, raiz quadrada de 20, para você ganhar um tempo. Como é que você pode encarar esse 20? O 20 é 4 vezes 5.
A raiz quadrada de 4 é 2. Sobra dentro da raiz apenas o 5. Tá bom? Bom, então, continuando aqui, né? Quem vai ser x? O x vai ser... Você pode separar essa fração. Vou dar a resposta como aparece a resposta no livro, tá? Menos 4 sobre 4, mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 4, tá? Então, x é igual a menos 4 dividido por 4 dá menos 1. E aqui, mais ou menos, simplifica esse 2 com esse 4, sobra 2 aqui embaixo, né? Mais ou menos, raiz de 2 sobre 2, ou meio raiz de 2. É assim que está a resposta no livro, ó. Meio raiz de 2. Acabou o problema. Próximo. Essa equação aí é chamada equação biquadrada. Toda equação da forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero é chamada equação biquadrada. E como é que você resolve uma equação biquadrada? Fazendo uma convenção, que é a seguinte, ó, uma substituição, melhor dizendo. Você chama x ao quadrado de y. Se x ao quadrado é y, o que vai acontecer com x à quarta? Veja bem, ó, o x à quarta vai ser x ao quadrado ao quadrado. X ao quadrado é o x à quarta, não é verdade? Mas o x ao quadrado a gente está chamando de y, aqui, ó, o x ao quadrado é y. Então isso vai ser y ao quadrado. Essa é a substituição que a gente vai fazer, tá bom? Olha, aqui é uma equação biquadrada. Qual convenção eu vou fazer? X ao quadrado igual a y. X ao quadrado igual a y. Então, o que eu vou obter? O que eu vou obter? Ó, o x à quarta vai ser o y ao quadrado, menos 3 vezes o x ao quadrado é y, mais 2 igual a zero. Tá bem? Bom, será que a gente consegue resolver aqui por soma e produto? Acho que não é difícil, né? Resolver essa equação significa procurar dois números cuja soma dá o b com o sinal trocado. Então, a soma tem que dar quanto? Tem que dar 3 e o produto tem que dar 2. Não é difícil a gente pensar em dois números cuja soma é 3 e o produto é 2. Quais são? 1 e 2. É isso aí mesmo, né? Então, eu tenho y igual a 1 e y igual a 2. Y igual a 1 e y igual a 2. Se você não tem firmeza, se você não tem segurança nisso aqui, resolver por soma e produto, aplica a fórmula de Bhaskara, tá bom? Muito bem. Acabou o problema? Claro que não. Por que não acabou o problema? Porque eu determinei os valores de y. Eu preciso determinar os valores de x. Mas qual a relação entre x e y que a gente tem? Essa aqui, ó. O x ao quadrado é igual a y. Então, você coloca aqui, ó. Estou considerando y igual a 1. X ao quadrado igual a 1. Quem vai ser x? X é mais ou menos raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Portanto, x igual a mais ou menos 1. Aí, ó, pronto. Eu determinei os primeiros x. Agora, você vem aqui. Considera y igual a 2. X ao quadrado igual a 2. Então, x mais ou menos raiz quadrada de 2. Acabou o problema, tá? Aí você escreve a solução, né? Nem precisa, tá bom assim. Uma observação, pessoal, uma observação. Vamos lá. X ao quadrado igual a 25. Então, quem é x? É mais ou menos raiz quadrada de 25 e o x é mais ou menos 5. Agora, se eu te perguntar o seguinte, qual é a raiz quadrada de 25? É mais ou menos 5? Não é mais ou menos 5, pessoal. Raiz quadrada de 25 é 5 e ponto, acabou. Está na definição de raiz quadrada. Raiz quadrada de um número é um outro número positivo, é assim que está na definição. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Aqui o contexto é diferente. Eu estou procurando um número ou os números que elevado ao quadrado dão 25. Pode ser um mais 5 ou menos 5, tá bom? Seguinte. O que a gente tem aqui é uma equação envolvendo módulo, né? Então a gente tem que fazer uma revisão de módulo, né? Vamos lá. O que é um módulo de um número mesmo? O módulo de um número x vai ser o próprio x se esse x é um número maior ou igual a zero. Essa é a definição de módulo. Módulo de um número x vai ser o próprio x se esse número é um número maior ou igual a zero. E vai ser o oposto dele, ou seja, o menos x, se esse x for um número menor do que zero. Por exemplo, módulo de 7. 7 é um número maior ou igual a zero. E o módulo dele, então, vai ser ele mesmo, é o próprio 7.
Módulo de menos 5. Módulo de menos 5, ó. O menos 5 é um número negativo. Módulo de um número negativo é o oposto dele, é menos x. O oposto de menos 5 é mais 5. Essa é a definição de módulo. Que também tem uma interpretação geométrica, olha só. A interpretação geométrica é a seguinte, aqui está a reta real, aqui é o zero. O que é o módulo de 7? O módulo de 7 é a distância do 7 até a origem. Essa é a interpretação geométrica. A distância do 7 até a origem é 7, né? Bom, o que é o módulo de menos 5? O módulo de menos 5, novamente, é a distância do menos 5 até a origem. A distância do menos 5 até a origem é 5 positivo, não é verdade? Então, essa é a interpretação geométrica de módulo, essa é a definição. Bom, o que mais vale a pena a gente discutir aqui, pensando nessa interpretação geométrica? O que é isso aqui, pessoal? Módulo de x igual a 3. Vamos pensar geometricamente. Ó, módulo de x igual a 3 está te perguntando o seguinte: qual o número ou quais os números tais que a distância até o zero dá 3? Opa, pode ser o 3, também pode ser o menos 3, né? A distância do 3 até o zero dá 3 e do menos 3 até o zero também dá 3. Então, essa equação aqui, módulo de x igual a 3, tem solução mais ou menos 3. De modo geral, a gente conclui a seguinte propriedade, ó. Módulo de x igual a, logicamente A, que um número maior ou igual a zero, significa que o x é mais ou menos A. O x pode ser mais A ou menos A. Tudo bem? Beleza. Em vista dessa revisão, a gente tem condições de resolver a nossa equação, né? Primeira providência, eu vou passar esse 3 dividindo. E aí a gente obtém, ó, módulo de x menos 4 igual a 10 terços. Agora você olha para essa propriedade aqui, ó. Módulo de x igual a A significa que o x é mais ou menos A. Módulo de x menos 4 igual a 10 terços significa que x menos 4 é mais ou menos 10 terços. Ou seja, x menos 4 é igual a 10 terços ou x menos 4 igual a menos 10 terços. Aí que maravilha. Aqui no primeiro caso, isolando x. X é igual a 10 terços, o menos 4 para o segundo membro, mais 4. Somar número inteiro com fração é bem simples, né? Faça direto, ó. 3 vezes 4 dá 12, 12 mais 10, 22. 22 terços. Aqui, novamente, a gente isola o x, né? X vai ser menos 10 terços mais 4. Faça direto. 3 vezes 4, 12. 12 menos 10, 2. 2 terços. Item G, resolver essa equação, né? Essa aqui é um pouco mais elaborada, né? Bom, nós vamos começar usando a seguinte propriedade, né? Toda vez que você se deparar com um expoente negativo, para você torná-lo positivo, você tem que inverter a base, né? Inverte a base e troca o sinal do expoente. O que eu estou pensando? Na seguinte propriedade, ó, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Essa é a propriedade que eu estou pensando para usar aqui nessa parcela, 4 menos x elevado a menos meio. 4 menos x elevado a menos meio. Então, o que vai dar aqui? Vai dar 2x vezes 1 sobre 4 menos x elevado agora a mais meio. Estou usando essa propriedade aqui, ó. O n para mim é o meio e o a é o 4 menos x, tá? Então, um pouco mais, menos 3 raiz quadrada de 4 menos x igual a zero. Bom, o que vai ser isso? Aqui já vou resolver essa multiplicação de fração, né? 2x vezes 1 é 2x, sobre 1 vezes 4 menos x elevado a meio. Já vou transformar essa potência aqui em raiz, usando a seguinte propriedade. A elevado a p sobre q é raiz de índice q de a elevado a p. Ou seja, toda vez que você se deparar com uma potência e o expoente dessa potência é uma fração, isso equivale a uma raiz cujo índice é o denominador dessa fração. E aqui, a elevado a p, onde p é o numerador da fração, tá bom? Então, isso aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de 4 menos x. Ainda menos 3, que multiplica a raiz quadrada de
4 menos x igual a 0. Agora, a fim de facilitar aqui o manuseio da equação, nós vamos fazer uma substituição. Eu vou convencionar o seguinte, que raiz quadrada de 4 menos x, nós vamos chamar isso aqui de y. Raiz quadrada de 4 menos x, nós vamos chamar de y. Mas aí a gente tem um probleminha. O probleminha é que aqui está aparecendo x sozinho, né? Então como é que eu posso obter x sozinho aqui dessa expressão? Assim, ó, eleva ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, você obtém 4 menos x igual a y ao quadrado. Bom, isola o x aqui, fica o quê? Menos x é igual a y ao quadrado menos 4, estou passando 4 para o segundo membro, e portanto, o x vai ser o quê? 4 menos y ao quadrado. Multiplicando aqui por menos 1, né? Muito bem. Então, vamos lá. Onde tiver x agora, você vai colocar isso aqui, ó, 4 menos y ao quadrado. Então, devagarzinho para você acompanhar, hein? Estou voltando para cá. 2 vezes o x, você coloca 4 menos y ao quadrado sobre quem? Ó, aqui, raiz quadrada de 4 menos x. O que é raiz quadrada de 4 menos x? É y. Menos 3 vezes quem? Novamente, raiz quadrada de 4 menos x é quem? É y igual a 0. Pronto, essa é a continha que a gente vai resolver. Fizemos uma substituição, aí você olha para essa equação e essa. Essa aqui está bem mais simpática para a gente estar trabalhando, não é verdade? Vamos resolvê-la então. Como é que a gente resolve? Tira o mínimo, né? Vamos lá, vamos tirar o mínimo. E o mínimo é y. Y dividido por y dá 1 vezes 2 que multiplica 4 menos y ao quadrado é o próprio 2 que multiplica 4 menos y ao quadrado. Pouco mais. Agora, y dividido por 1 que tem aqui dá y vezes menos 3y, menos 3y ao quadrado. Igual a 0. Bom, o mínimo aqui pode ir embora, né? Sem problema nenhum. O que vai sobrar? Olha só. 2 vezes 4 dá 8. Depois, 2 vezes menos y ao quadrado, menos 2y ao quadrado. Menos 3y ao quadrado igual a 0. E agora a gente dá um jeito de isolar esse y ao quadrado, né? Tá, pouco mais, ó. 8 menos 2y ao quadrado menos 3y ao quadrado é menos 5y ao quadrado, igual a 0. Aí esse menos 5y ao quadrado para o segundo membro vai ficar 8 igual a 5y ao quadrado, ou seja, 5y ao quadrado igual a 8. O 5 dividindo, y ao quadrado igual a 8 sobre 5, e o y é mais ou menos raiz quadrada de 8 sobre 5. Essa questão é boa. Bom, então a gente tem dois valores para y, né? Então, em princípio, dois valores para x. Então, inicialmente, vamos considerar aqui o y igual a mais raiz quadrada de 8 quintos. Tá? Onde é que eu parei mesmo? Onde é que eu fiz essa substituição? Aqui, ó. Aqui que eu fiz a substituição. Tá? Então, a gente vai ter raiz quadrada de 4 menos x igual a raiz quadrada de 8 quintos. Bom, aí você leva ao quadrado os dois membros e obtém 4 menos x igual a 8 quintos. Bom, aí esse 5 passa multiplicando, né? Que é o mesmo que tirar o mínimo. 5 vezes 4 dá 20. Menos 5 vezes x, 5x, igual a 8. Menos 5x vai ser igual a 8 menos 20, que vai dar menos 12. E o x vai ser quem? 12 sobre 5. 12 sobre 5. Esse é o x. E esse aqui vai ser a solução final do problema da equação pelo seguinte: o outro valor de y, que é negativo, não vai servir. Porque aí eu vou ter uma raiz quadrada igual a um número negativo. Nunca isso vai acontecer, tá? Então, o menos aqui a gente nem vai usar. E, portanto, a solução é essa aqui, ó, 12 quintos. É isso aí.